Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live da Caravana Jovem. Daqui a pouquinho a gente vai começar. Tô vendo o pessoal entrando aí. Boa noite, Leila. Boa noite, Bia Santana. Podem ir chegando, que daqui a pouco a gente está começando. Todos bem? Boa noite, Mariana. Deixa eu ver aqui. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto brabíssimo da nossa querida doutrina espírita. Deixa eu ver aqui. Vamos que vamos. Boa tarde, boa noite, amigo espírita. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um pouquinho a gente está começando. Só um minutinho. Enquanto a gente vai acertando aqui, vão chegando, pessoal. Pode participar. Aí, Agora foi. Beleza? tudo jóia, você é um grande prazer ter você presença aqui no Caravana Jovem, mais uma live. Eu que agradeço. Deixa eu por aqui. Eu fui burro, eu esqueci de colocar o celular para carregar. Aí ele tá com pouca bateria agora. Enquanto a gente tá falando, eu vou deixar ele carregando. Não, de boa. Tudo bem por aí? Tá me vendo bem, ouvindo? Sim, tá tranquilo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tranquilão? Qualquer coisa vocês vão falando aí, ó. O amigo espírita. Ah, oi Flávia, tudo bem? Sou eu mesmo. Coincidência. É minha prima. Aí, Sou eu. hoje, Muito bom. hoje a gente vai falar sobre um assunto brabíssimo, um assunto bem jovial, um assunto bem atual, né? Sim, com certeza. E até aproveitando, em primeiro lugar, aí te agradecer o convite, eu acho que isso é sempre muito válido. Não é de hoje, tem um tempinho já que eu estou vendo que conversa muito com esse tema que a gente vai conversar, a dificuldade que a doutrina espírita tem até com relação ao jovem. O lado ruim é que realmente tem essa dificuldade, a gente vê que o público espírita é cada vez mais velho, né? E a tendência natural de quando a pessoa é velha, o próximo passo é passar para o lado de lá, e é natural, precisa dessa renovação. Só que o lado bom disso tudo é que eu estou vendo muita gente comentando nesse sentido. Então existe, de fato, uma preocupação com o jovem. Até vi um post hoje de uma outra página, Letra Espírita, comentando até que provavelmente o bandismo vai ultrapassar o espiritismo nos próximos anos. E nada contra, tá? Isso é só um comentário, só de forma alguma, crítica nenhuma. Mas que bom que estamos olhando, é uma preocupação que eu tenho também em grupos que eu tenho,
Então, parabéns, tudo isso para falar parabéns aí pela sua iniciativa em abordar esse assunto. Não, nós da Caravana Jovem é que agradecemos aí a sua participação, o trabalho que você faz nesse tema tão relevante, e ainda mais por ter esse espaço permitindo esse tipo de diálogo nesse cenário atual onde a gente vive, onde a gente vê que é um assunto atual, muitas das vezes debatido de formas diferentes, por perspectivas diferentes, né? E, igual você falou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, como muda, né, a doutrina é algo totalmente mutável e como ela tem que se adaptar a esse tempo em que nós vivemos e como o jovem também é nesse elemento de transformação. Sim, com certeza. Então, bora lá, pessoal, começou oficialmente, porque tem que começar oficialmente, pô, faça um trabalho aqui, construir uma que abre o coração e, pô, tem que fazer aqui formalidade. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai para mais uma live aqui da nossa Caravana Jovem, como eu já disse, esse tema mega, hiper, ultra maneiríssimo. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que no contexto atual, como a gente já adiantou para a gente, tem sido muito debatido, tem sido muito observado, é uma tendência, né? E é algo que tem que ser sempre conversado com a mente aberta, sempre com a receptividade muito grande, porque é um momento de transformação, é um momento de renovação, é um momento de renascimento. Sim. E, já de início, eu tenho que deixar bem claro que a Mariana está aí no chat, ela vai também se ligar. Esse nome, Invasão Jovem, eu adoro, cara. Um conceito punk aí, né? Invasão Jovem. Mas é uma invasão positiva, pessoal. Os jovens, graças a Deus, estão chegando para perto da gente e trazendo tudo isso que eles sempre trazem, né? Toda essa jovialidade, esse espírito jovem que sempre muito bem-vindo, nesse vigor todo. E para começarmos hoje, né? A gente tem ele, que também é maneiríssimo, que é o Eric Rosa, do perfil Jovem Espírita lá no YouTube. Então, por favor, Eric, você se apresenta um pouco para o pessoal, nos conta um pouco do seu trabalho, fica à vontade. Claro, em primeiro lugar, boa noite, gente. Mar, vi aí seu. Boa noite, Mar. Boa noite, Enzo, que comentou também que somos todos punks, Alberto, Mari. Comecei E aí depois eu vou chegar nesse ponto justo da live de hoje, mas comecei no Espiritismo, não fala, né? Berço espírita, tá? Mas meus pais eram, então ia meio obrigado no início, fiz a mocidade, fiz tudo isso. Aí comecei a fazer os cursos, terminei os cursos regulares. A Casa Espírita aqui no bairro, ela tem esse foco muito grande no estudo, então fiz os 7 anos lá de curso da casa, tudo. E, obviamente, com preparo, então uma coisa que eu gosto muito de reforçar, porque na internet é muito aberto, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e inventar, falar que tá falando em nome do espiritismo quando não tá. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho, mas justamente nesse foco de abraçar o jovem, de trazer o jovem para mais perto, eu via muito conteúdo, eu via bastante conteúdo, ainda vejo, né, bastante conteúdo no YouTube, só que aí você vê, tipo, sei lá, qualquer pessoa, como começar no espiritismo, uma coisa mega simples, que todo mundo que vai começar no espiritismo precisa aprender como começar no espiritismo. Aí você pesquisa isso no Google, no YouTube, qualquer lugar, aí você vê, tipo, uma palestra de 2 horas de algum senhor falando, aí você fala, caraca, mano, se isso é pra começar, imagina depois que eu tô dentro, aí você vai, deixa quieto, aí você pesquisa qualquer outra coisa e vai ver Fortnite. Então, a ideia de eu abrir o canal era justamente ter esse foco mais jovem, de trazer um conteúdo. O espiritismo parece que só de fazer, já tá fazendo, tá legal, sabe? O jovem faz qualquer coisa. Mas dá para fazer com profissionalismo, com uma boa edição, com uma boa gravação, com conteúdo correto. Então, cada vídeo que eu vou fazer eu estudo muito, justamente para não desvirtuar, para não colocar minha opinião pessoal. Se em algum momento eu coloco minha opinião pessoal e falo, isso é minha opinião. Então, quando eu criei o canal era justamente esse, porque eu vim de principalmente na época da mocidade, que foi antes de eu fazer o curso, era jovem. E o grupo era muito bacana, acolhia muito bem, fez uma diferença muito grande na minha vida, então foi até uma forma de conseguir retribuir isso. E o grupo que a gente tem até hoje, a Mari é do grupo, então ela pode comentar. Só desviou um pouquinho hoje, antigamente era adolescente, hoje é de 18 a 30 anos. E ele sempre teve muita gente, bem numeroso, se for comparar com outros grupos. Então, a gente, alguma coisa a gente está fazendo certo. E é justamente isso que você falou, desse acolhimento, de abordar assuntos que às vezes não são abordados,
passar a visão da doutrina. Porque se o jovem não procurar no espiritismo, vai procurar em algum outro lugar porque ele tem curiosidade. E a função do grupo é isso, por isso que ele existe há muitos anos, com bastante gente, continuamos fazendo o grupo, só que agora online, então tem gente da Coreia do Sul, Estados Unidos, tem bastante gente, e acontece online pro Brasil inteiro, gente que às vezes não tem uma casa espírita na cidade, mas consegue participar online com a gente, vai ter o mesmo conteúdo de qualidade que estaria se tivesse presencialmente em uma casa. Então, essa foi a ideia de começar o trabalho online no Espiritismo para conseguir trazer esses jovens. Porque, e não no sentido de torcida, sabe? Como se fosse um time de futebol, tem que ter mais torcedor, tem que ter mais gente torcendo pro meu time. E não é, porque me fez tão bem a ponto de eu achar que pode fazer bem para outros jovens. Então, foi só nesse sentido e não no sentido de, tipo, uma religião contra outra, ou qualquer coisa assim, porque isso não importa. É só uma forma de me esclarecer muitas dúvidas que eu tinha. Então eu imagino que pode esclarecer a dúvida de outras pessoas também. É isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu devo muito a esses ensinos online, porque, principalmente no período da pandemia, a gente vê que existe uma grande necessidade também, além de uma curiosidade dos jovens. Porque, por exemplo, eu, teoricamente, no início da pandemia, eu era um adolescente. Eu já saí da pandemia, já estavam me chamando de adulto, e eu tô assim, peraí, eu tô mais perdido do que a gente já fez. Poxa, eu não sei o que está acontecendo. Comecei a pandemia, eu estava no primeiro período da faculdade, agora eu já estou no último, já tenho que saber o que é isso e o que é aquilo, já tenho que me saber lidar na sociedade. Então, eu acho muito bacana, né, esse intuito e esse intuito de conexão, né, porque muito do que o jovem procura é conexão e segurança, né, em muitas das coisas. E o direcionamento desse tipo de estudo é bem bacana porque, igual você falou, é um acolhimento, um abraço. É o jovem tentando esticar a mão procurando ajuda e aquela porta estando aberta ali, falando, a gente está aqui, se você quiser entrar, está aqui. Não, mas show de bola. E agora, partindo para o nosso assunto principal, bravíssimo, invasão dos jovens, e segundo a Mariana falou, é isso mesmo, somos todos punks. Inclusive, eu divulguei a live com o Ramon no meu perfil, porque tem que ter. Boa. Então, pensando nessa perspectiva do jovem no movimento espírita, né? Qual seria, foi muito dito sobre estudo, a gente conversou um tempo atrás com o Maurício Keller, do Grupo GAN, sobre a questão da arte, dos movimentos artísticos. Atualmente, qual seria uma das principais portas de entrada para essas oportunidades do jovem no movimento espírita? E como as casas podem estar fazendo para incentivar essa participação, garantir uma continuidade, né? Não seja algo somente pontual também, né, para apresentá-los ao movimento e à doutrina espírita, eventualmente. Tá. Aí vai acabar entrando um pouco de opinião minha, e até por experiência de ter isso, de conhecer casa espírita, de ir durante muito tempo, faz tempo que eu não vou com muita frequência por conta do estudo online, mas o cenário que a gente tem atualmente é, você vai numa casa espírita, aí a idade média da galera que tá lá é tipo 130 anos, o caçula lá tem 82, e, meu, às vezes, e aí nada pessoalmente contra nenhuma casa, contra ninguém de forma alguma, pelo amor de Deus, mas às vezes existe quase que uma barreira para o jovem fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Quando eu acabei de sair da mocidade, eu tinha 17 anos. Em abril daquele ano eu ia fazer 18 e eu quis começar a estudar os cursos. Que jovem com 18 anos vai querer fazer 7 anos de curso numa casa espírita. Aí, beleza, tá, já tive a vontade que eu era o único novo na minha sala. Mas aí quando eu fui fazer, eles, putz, aí não dá, né? Aí você tem que ter 18 anos. Aí eu pensando comigo, pelo amor de Deus, eu vou fazer daqui 4 meses, sabe? Eu tenho que pagar, tem que ir uma dificuldade, eu tenho que dar um mortal para trás para conseguir. E aí a minha professora Aninha, que maravilhosa, inclusive, foi lá, conversou e eu consegui participar. Mas, tipo, olha que desgaste desnecessário, sabe? Ao invés deles incentivarem, pô, participa, vem, vai ser legal tal, houve uma barreira de entrada. Eu poderia ter só falado, então beleza, e não fazer. Isso não só com estudo, isso com trabalho. Às vezes o jovem não é dado a responsabilidade que ele pode assumir, não uma responsabilidade além daquilo que ele pode, mas aquilo que ele pode, ele não precisa só encher copo d'água e arrastar cadeira, ele consegue fazer mais coisa. Então, tratar o jovem com a seriedade que ele merece. Porque
Se a idade média numa casa espírita é muito alta, talvez passe aquela impressão de, somos nós que tomamos conta, somos nós que sabemos o que é o certo, o que é o errado. Eles ainda são muito jovens, eles têm muito que aprender. Quando o próprio espiritismo começou com jovem, começou com Kardec, mas todos aqueles médiums, tinha as médiums lá, se não me engano, de 13 anos. E hoje em dia falam que a mediunidade é só a partir dos 18, só que tipo, a mediunidade não espera, às vezes ela acontece antes. Então, lógico, tudo com consciência, com estudo, com a seriedade que lhe é devida, mas o jovem não é um bicho esquisito que não consegue raciocinar. Então, esse é o cenário ideal e talvez um pouco de empecilho que eu vivi na pele que o jovem passa. Então, esse para mim seria o primeiro ponto. Mudar a mentalidade, eu não vou falar mindset, porque eu não gosto dessa palavra, mas mudar a mentalidade da casa espírita a ponto de abraçar mais o jovem do que de criar barreiras ao jovem. Não é só porque o cara é mais velho que, pô, uma hora ele vai morrer. O povo da minha casa já tá tudo desencarnando. Exatamente, Flávia. Pô, e é Ainda tem isso, você conta para os encarnados e desencarnados, às vezes um é mais velho do que o outro, não sabe. E aí fica nessa competição, não sei lá porquê, e pô, isso não é saudável. Outro ponto, o ser humano como um todo se pega muito ao misticismo da coisa, né? Então você vê que o próprio espiritismo começou com, mesa voando. Aí você fala, mesa voando, aqui tem alguma coisa que chama atenção. E aí depois dos fenômenos, foi trabalhado mais a questão moral, aí veio o Chico, tudo. Só que Chico parece que carregava o negócio todo nas costas, né? Então, desde que ele desencarnou, ainda se apegam muito a ele, deixa o rapaz descansar, sabe? Vamos focar, não precisa focar só em mediunidade, não precisa focar só, sei lá, em curar a gente doente, do objeto mexendo. Isso não é o foco da doutrina. O foco é a parte moral. Mas o ser humano tem muito isso de se apegar ao misticismo. Mas aí, voltando à sua pergunta de fato, só quis contextualizar um pouco. Como as casas podem fazer de fato para isso? Separando, em três pontos. Primeiro, esse acolhimento e coisa que a gente faz no nosso grupo de estudo. Eu estou usando ele só como base, tá? Mas não que ele seja perfeito, maravilhoso. Que é responder aquilo que o jovem precisa que seja respondido. Não existe um tabu, não existe um entrave, não existe uma dificuldade, porque igual lá no YouTube, ele vai pesquisar qual que é o Halloween na visão espírita, qual que é o Natal, o espiritismo tem Páscoa, o espiritismo tem casamento. Então, de uma forma que seja saudável, e não é só aquelas palestra devagar, lenta, que todo dia, toda hora, só ter palestra, isso vai cansar. Não deixa de ser algo enjoativo para o jovem que quer um dinamismo, que quer uma movimentação. Então, entender o olhar do jovem, acho que seria o primeiro ponto. O segundo, questão artística, com certeza isso não é novidade, que o artístico envolve muito público. E artes, no geral, seja música, seja algum teatro, seja algum trabalho artesanal, se o jovem fizer parte disso, ele vai se sentir parte a ponto de querer participar e de querer divulgar para outras pessoas. Então, que seja uma palestra que o grupo jovem preparou para os pais assistirem em algum momento. Uma palestra séria. É uma responsabilidade controlada, é uma responsabilidade que eles conseguem assumir, é algo que eles vão querer fazer parte. Segundo ponto, essa questão das artes. E terceiro ponto, a própria questão da divulgação. A divulgação, de fato, ela é algo que pode ser melhorada, que pode acontecer na linguagem do jovem. Então, questão online, a live que a gente está fazendo, o meu canal espírita, canal Perfil Espírita, canal de tantas pessoas, não deixa de ser uma forma de divulgação para apresentar ela pro jovem. Na época de Kardec era feito pela revista espírita, era feito pelas cartas, era feito pelos grupos de estudo. Hoje em dia é a mesma coisa, só muda a embalagem, só muda o formato. É isso. É muito legal ter, né, essa oportunidade de transformação que as casas estão tendo agora, né, com o movimento dos jovens. E até mesmo, digamos assim, não acho que seria o termo correto, mas por falta de outro, o que quiser. É uma espécie de jovem conectado atualmente, que a gente tem, que é uma diversidade tão grande. Como você falou, um jovem que vive tranquilamente assuntos que atiçam a sua curiosidade, não tem mais tipos de, por exemplo, barreiras. Ele quer buscar sobre, por exemplo, Halloween na questão física. Ele vai atrás disso e ele tem as ferramentas disponíveis para ir atrás.
ele quer procurar sobre questão de sexualidade, ele quer procurar a perspectiva do espiritismo, ele quer saber os diferentes pontos de vista, das perspectivas, e tudo isso precisa ser de uma forma confortável, que ele não se sinta julgado, que ele não se sinta sob pressão, né, de determinadas formas. E eu acho que... Ih, meu microfone tá meio ruim. Vê se melhora um pouquinho. Mas é porque hoje, com essa tamanha diversidade, né, esse sentimento de estar um pouco perdido, muitas das vezes pode ficar um pouco mais ativo, né, nos jovens. E ter essa oportunidade, com essa linguagem um pouco contextualizada para esses jovens, né, que não seja, igual você falou, aquela palestra de 2 horas com palavras que eu nunca ouvi na minha vida, né? Existe, é muito bonito, mas eu nunca ouvi na minha vida. Então, tipo assim, é muito interessante porque é um momento que a gente vê, né? Enquanto movimento espírita, enquanto doutrina espírita, enquanto casa espírita, enquanto sociedade, né? É um momento de renovação muito grande. Então, muito legal aí para os jovens. Fica a dica aí, procurem. A gente tem hoje uma oferta de estudos, de conhecimento online de uma forma segura, muito grande, né? Então, como dizia ET Bilu, busquem o conhecimento, né? O conhecimento abre portas. Maravilhoso. Não é? Eu acho que ele era um profeta oculto, mas acho que a sociedade ainda não está pronta para esse tipo de debate. Mas, Uma, só antes de você pode concluir, falar. pergunta se você concluiu o raciocínio, desculpa. Não, pode falar, por favor. Até duas coisas. Primeira, se não for um grupo espírita que vai acolher o jovem, algum grupo vai acolher o jovem. E ele vai se identificar com algum grupo. Então, a Leia, Sieninha é minha filha, tá assistindo o papai? Tá bom. Olha aí. Tem já. Mas um grupo, e às vezes chegando no limite de ou um grupo correto, seja um grupo religioso, um grupo de amigos com pessoas bem intencionadas, ou muitas vezes o jovem participa de grupos errados pelo simples fato de querer ter o pertencimento em algum grupo. Então, algum grupo ele vai entrar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, é muito difícil para você se sentir parte de um grupo se você é jovem e todos os outros do seu grupo eles têm, sei lá, mais de 70 anos. Então, por isso que a gente organiza grupos de jovens, focado em jovens com a linguagem jovem. Só para um exemplo, eu terminei o curso de oratória recentemente para poder dar palestra, tá? Enfim, ter esse certificado. Aí eu fiz o curso de oratória há alguns meses e o exercício final era fazer uma palestra. Montei a palestra, dei a palestra, e aí teve alguns julgadores, né, algumas pessoas, e fizeram um comentário ou outro. Um comentário que foi feito mais de uma vez é que eu chamei o Chico Xavier, quando eu tava falando dele, de Chiquinho. Pra mim é uma forma só carinhosa de chamar ele, e eu falo nada. Não, pra você é jovem, a gente dá apelido pros outros. E tipo, é uma linguagem jovem. O jovem não ligaria. Chico Xavier duvido que ele ligaria. Mas foram duas coisas que foram apontadas. E eram pessoas mais idosas que apontaram isso. Tipo, ouvi e tal. Mas provavelmente eu não vou mudar meu jeito de falar. Não era uma forma desrespeitosa. Se fosse uma forma desrespeitosa, beleza. Mas é só um exemplo para você entender como funciona. Foi mal. Pode concluir o que você... Eu ia estar enrolado aí, cara, porque eu ia chamar de tio Kardec, Jesus Mano Hebreu, então eu também ia estar aí no. Ia estar meio enrolado nesse sentido. Mas é igual você falou, eu acho que o principal é o que não se perde é um núcleo. Amor, caridade, que foi tão divulgado e até hoje é o núcleo da doutrina. Então, como você disse, eu acho que Kardec não iria se. Talvez ele ia se preocupar um pouquinho se eu chamasse ele de tio Kardec, assim, no meio da rua do nada. E aí, tio, beleza? Talvez. Mas, contanto que o núcleo daquilo que ele, poxa, trouxe pra gente, que os espíritos trouxeram pra gente, a moral do Cristo, eu acho que isso é o primordial. E isso mostra justamente, né, essa transição, né, de perspectivas, de pensamento e de formas de se fazer, de falar. E eu acho que isso é muito interessante. E uma coisa que fica também uma certa, igual você falou, né, essa questão do pertencimento. Seria essa a principal causa que o jovem sente, né, essa necessidade de pertencimento, que o leva muitas vezes a chegar no movimento espírita?
principalmente no que a gente vê hoje em dia, às vezes jovens tendo problemas mentais muito agravados, essa necessidade que ele tem de pertencimento, de um acolhimento. Seria uma lacuna na sociedade, uma falta de referência? Quais mais ou menos que seriam as principais causas que levariam esses jovens, por exemplo, a fazer parte do movimento espírita atualmente? Eu já vi dois grandes motivos das pessoas participarem do... se tornarem espíritas ou conhecerem o espiritismo de alguma forma. Três, talvez. Uma, se ela é obrigada a nascer na família, a família é, pô, beleza. A segunda é por amor, então buscar o conhecimento, conhecer, foi indicado, só tá buscando e pô, me identifico com isso e vai se aprofundando. E o terceiro, que via de regra é o que a galera mais chega no espiritismo, desde que o espiritismo existe, que é pela dor. Então, alguma dificuldade que ela passou, um ente que desencarnou, aí falar, desencarnou, tá morto, fantasma, espírito, o espiritismo fala sobre isso, não é um tabu, igual, sei lá, o catolicismo fala sobre isso. Então vamos, pô, pode ser, vou conhecer o espiritismo, acaba indo pela dor. Ou a pessoa tem alguma casa espírita que faz passe de cura. Aí a pessoa, ah, tô com um problema aqui, vamos lá ver o que que é. Então muitas vezes é pela dor. E com o jovem eu vejo que é um pouco mais equilibrado essa balança. Até pelo meu canal chega muito comentário de gente querendo participar do nosso grupo online e eu vou lendo os feedbacks, leio todos os comentários, então isso vai dando uma noção boa de como que tá. Com o jovem já é um pouco mais equilibrado. Muitos estão lá sim, pelo simples fato de conhecer, de querer conhecer, mas o que eu ouço muito feedback de gente chegando no espiritismo, e é bom ter essas informações, porque assim a gente consegue trabalhar melhor nesse sentido. Muitos, seja a dor realmente de perder algum parente, tá tentando buscar esse consolo e tenta encontrar na doutrina esse consolo. Muitos têm aquele discurso de tô querendo me reencontrar com Deus de alguma forma, tô querendo buscar essa espiritualidade. Se vai ser no espiritismo, se vai ser em outro, eu não sei, tô buscando, tô querendo entender um pouco melhor. E tem um caso ou outro com uma certa frequência de gente que às vezes tem uma mediunidade e não sabe lidar direito, tem alguma coisa nesse sentido, tem uns sonhos estranhos, quer entender o que que é. Então, essas seriam as principais frentes que eu diria de pessoas buscando o espiritismo. E coisas essas que foram realçadas principalmente no período da pandemia, né? Essa busca por um sentido, né? Muitas das vezes é algo que a gente vê que, ao mesmo tempo que ficaram muito expostas, a gente fica hoje em dia, né? Diversas referências, ao mesmo tempo a gente procura o nosso lugar em meio a tudo isso, né? Então, acho bem bacana essa abertura, né, que os centros e o movimento espírita eventualmente permitem com que esse jovem tenha e manter a porta aberta no sentido também de não prender, né, ali, não ter esse tipo de julgamento. Então, eu acho que é algo assim bem interessante de ser abordado hoje em dia, de permitir com que o jovem se sentir vontade de partir, que ele parta, que ele saiba que ele vai ser bem recebido de volta, né? Que não seja aquela permanência por medo, mas sim por amor mesmo, né? Igual você falou. Uhum. Tem uma... Isso é um perigo também, é um risco que acaba correndo justamente por esse fato de no digital cada um poder postar tudo e o jovem ele vai buscar na internet, ele vai, vou lá fisicamente na casa espírita para ver o que eles pensam sobre, sei lá, eu ser gay. E aí vai lá na casa espírita, gente, não, ele vai procurar no YouTube, ele vai jogar lá no YouTube. Então, às vezes, uma pessoa produzindo conteúdo sem muito embasamento, primeiro que isso pode prejudicar e passar a visão errada, porque ela vai ver o vídeo. E ela vai achar que aquela pessoa está falando o nome do espiritismo, quando na verdade ela não está. E isso que você comentou do espiritismo não carregar seja esses preconceitos, seja esse pertencimento, pô, frase do Kardec clássica, fora da caridade não há salvação. Então, não é fora do espiritismo. Então, a gente tanto faz, se a pessoa se ela é espírita, se ela é umbandista, se ela é budista, se ela é católica, tanto faz. O que foca é a mensagem moral da caridade, de buscar ajudar. Então, esse lado de não vamos criticar, será? Voltando a esse exemplo, se você é gay ou se você não é uma das mensagens do espiritismo que muitas vezes traz esse acolhimento da pessoa que falou, putz, então dá pra religião não criticar aquilo que eu sinto? Dá.
E se em algum momento alguém vai falar diferente, vai ser mais a opinião da pessoa do que o espiritismo de fato. E essa questão que você comentou, seja essas dores da alma, depressão, ansiedade, outras coisas nesse sentido, tá muito comum, infelizmente, porque a nossa sociedade ela é muito agitada, ela é muito movimentada, é muita informação o tempo todo, é muita coisa, então infelizmente acaba quase que sendo natural as pessoas estarem descobrindo cada vez mais essa depressão, essa ansiedade, esse estresse, e são temas, inclusive, quando tratados de uma forma bacana, que são abordados dentro do espiritismo, que podem te ajudar de alguma forma, que podem trazer um conforto, que podem te auxiliar, Então a busca por ajuda nesse sentido, ela é muito alta. E se o espiritismo aparece como uma das possíveis soluções, a chance de atrair muita pessoa é grande. Sim, com certeza. E eu acho bem bacana justamente esse tipo de abordagem, porque quando a gente para ver, por exemplo, as obras, até as obras de André Luiz, as obras básicas do Espiritismo, a gente vê que esses tipos de assunto estão presentes desde lá antigamente. E como é atemporal essa discussão e a oportunidade que a gente está tendo de discutir com um público um pouco mais aberto, um público, de certa forma, um pouco mais interessado, um público que tem vivenciado isso de uma maneira muito forte na sociedade atual, né? Então, essa questão sobre sexualidade, questão sobre gostos, sobre preferências, né, sobre práticas morais, tudo isso, né, se encontram nas obras, já foram, né, trazidas pelos espíritos há tanto tempo atrás, e a gente vê, né, uma incrível relevância que isso tem no momento atual, assim como sempre teve, se não de uma maneira mais impactante ainda, né, para esse tipo de jovem que está chegando agora. Então, é muito importante, é muito interessante. Então, aí os jovens que estão ouvindo, e jovens, jovem até os 100 anos é considerado jovem, o importante é ter o espírito jovem. Então, busquem, né, mais uma vez parafraseando o profeta Bilu, o conhecimento, busquem aí as obras básicas da doutrina. Ah, curtiu alguma coisa, quer saber mais sobre? Tem as obras complementares, que também é bem bacana de vocês lerem. E quando vocês lerem as obras básicas, as obras complementares vão ter um brilho diferente, um ar diferente. Então, é muito interessante. As obras complementares também têm um aspecto muito bacana de um poder também de atração, né, do jovem para o movimento espírita, porque às vezes a pessoa não quer de início colocar o pé ali nas obras básicas para saber aquela coisa detalhada com aquele tipo de linguagem. Pô, Violetas na Janela, eu conheço um monte de gente que às vezes não está interessada no momento de ler, às vezes, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, mas lê o Nosso Lar, Violetas na Janela, que são obras magníficas e que trazem aprendizados muito importantes para a vida de um jovem, para a vida de qualquer pessoa, né? Então, é muito interessante ver essa, essa interação, né, que a doutrina tem com essa juventude. Então, pessoal, busquem aí, não se sintam envergonhados. A gente tem hoje em dia esses canais, essas redes sociais, né, esse canal digital que é muito importante. Então, caso vocês se sintam à vontade, tem perfis que abordam isso de uma maneira mais confortável, de uma maneira sem tabu. Então, aproveitem, né? Não vamos usar essa ferramenta de uma maneira bacana. E aí, eu queria conversar com você sobre essa questão, né, de essas diferenças que existem nos jovens, porque é evidente que sempre houveram jovens aí no movimento espírita, mas como esse jovem atual ele vem se diferenciando dos demais, como por exemplo, claro que os dirigentes de hoje, por exemplo, de uma casa espírita, eles já foram jovens, por mais que às vezes a gente não acha, a gente fala assim, rapaz, será que esse cara um dia foi jovem? Né? Principalmente nas palestras, né? A gente vê às vezes a galera falando as frases, a gente fala, meu Deus, será que ele já foi jovem? Qual é a principal diferença, né? Qual é a principal característica que hoje vem mais acentuada nesse jovem atualmente, né? Antes de responder, o Rafael comentou se conhecem The Chosen. Conhece The Chosen? Cara, eu já ouvi falar, já vi as fotos, mas eu ainda não vi, não. Tem que confessar. Mas eu achei o Jesus da capa mó legalzinho, mó vontade de dar um abraço nele. Me ligaram aqui.
Calma aí, tô em live. Não me liga, por favor. O que você falou? Cortou o que você falou. E eu já vi as fotos, assim, trechos, mas nunca vi a série, não. Só vi a foto daquele Jesus fofinho, dá vontade de abraçar ele. Eu falo assim, gente boa, né? Que deve ser. Rafa, eu já vi a primeira temporada, maravilhosa, mano. Inclusive, o último capítulo da primeira temporada termina com uma música, tipo, mano, muito engraçada. A minha esposa tá que ela vai confirmar. Tipo, os apóstolos andando assim, em câmera lenta, ele, tipo, aí começa a tocar Trouble, Trouble. Muito bom. Mas pra mim, é a visão que eu tenho de Jesus também. Um cara mais leve, não um cara carrancudo, muito sério, mas um cara leve que passa conhecimento da forma dele. E tem um livro, se alguém gosta de The Chosen, eu acho que até melhor do que a série, porque. E dá pra pôr, dá pra assinar embaixo, porque é um livro do Chico, psicografado pelo. Não lembro se é Humberto de Campos, acho que é Humberto de Campos, que é o Boa Nova, que conta os bastidores da época de Jesus, mostra os discípulos como pessoas mesmo, as dúvidas que eles tinham, as respostas que Jesus dava, e dá pra assinar embaixo. Então esse livro é um comparativo legal de fazer com The Chosen, e The Chosen é maravilhoso, preciso ver as outras temporadas. Mas acho que eu fiquei rindo no final mesmo, é verdade. O filme e a peça Allan Kardec é espetacular. O filme é muito bom, a peça eu não vi, mas é incrível como eles fazem filme espírita bom no Brasil, né? Eles deviam fazer mais. E que bom que o André Luiz está virando filme, já teve o primeiro, vai ter o segundo. Espero que façam acho que 8 obras aí. Espero que olha isso. Porque você vê, antigamente, qual que era a forma de passar conhecimento? Muito antigamente, grupos, né? Contando história. Pré-história, eu tô falando, 2 mil anos atrás. Época de Kardec, era pelos livros, e aí teve o Pentateuco Espírita. Hoje em dia, por que não pode ser um filme? Um filme contando história. Então, espero que façam. A espiritualidade vai nos guiar. E a gente bateu um papo muito legal com o Wagner Assis, que é o diretor do nosso lá no Caravana Cast também. Bem bacana, e vai sair agora, igual você falou, né? O Nosso Lar 2. Sim. Já saiu. Acho que vai sair, não é? Acho que vai sair. Deve estar passando de novo o Nosso Lar nos cinemas, que eu vi que iam passar de novo. Sim, fizeram um baita movimento. Sim. Então, pô, sensacional. E os filmes eu gosto bastante da qualidade de filme espírita no Brasil. Menos do. Qual que é o nome daquele? O Bezerra. Nossa, que filme, 4 horas de filme, parecia um enterro. De... Mas respondendo sua pergunta, que eu tô enrolando muito. Vai ter das Irmãs Fox? Vai? Que da hora, que legal, não sabia. Mas a diferença do jovem de antigamente e do jovem de hoje. O jovem de hoje, para mim, a principal diferença que eu colocaria entre um e outro é que o jovem de hoje ele tem muita informação e a tecnologia. A tecnologia seria um grande contraponto para do jovem de antigamente. Mas falar alguma coisa errada, ele pesquisa no YouTube. Qual a função do catolicismo, do umbandismo, do candomblé, do budismo e do espiritismo. Então a tecnologia, o acesso à informação que ele tem, com certeza é um diferencial para o jovem de antigamente. O jovem de antigamente, a base que ele tinha do espiritismo ou era dos livros, ou era da casa espírita, conversando com alguém, e aí com certeza tinha o mesmo problema, de ter muita gente velha, e ele foi amadurecendo daquela forma, e tudo bem. Por outro lado, na época dos jovens de ontem, tinha o Chico, por exemplo, que era uma grande referência, e ele estava na grande mídia, na Globo, Fantástico, não porque ele queria aparecer, mas porque queriam fazer entrevista com ele. Então, tinha essa grande referência de médium ostensivo, que as coisas aconteciam e você via aquilo acontecer. Hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente tem essa tecnologia, tem o perfil, consegue espalhar a mensagem para mais gente de forma mais rápida, de forma mais ampla, se perdeu talvez essa grande referência, que falam dele até hoje. Tem Divaldo também, só que está com 90 e tantos anos. Só que aquilo, né? Não dá para depender o espiritismo nesse cara que faleceu tem 20 anos. Para mim, esses seriam os grandes diferenciais, mas tem muita coisa que é igual. O jovem de hoje não difere tanto do jovem de 200 anos atrás. Ele quer pertencer, ele tem dúvidas, ele quer entender o mundo, ele quer fazer a diferença, ele quer construir o papel dele, ele quer entender como ele se encaixa. Isso continua igual. E uma coisa interessante que você falou é essa questão das redes sociais, né? Porque a internet em geral, essa ferramenta, porque o jovem
Antigamente, muitas das vezes, ele chegava com questionamentos, com dúvidas, buscando ali uma curiosidade. Hoje em dia, a chance de um jovem chegar, por exemplo, com respostas e querendo saber por que disso e o porquê daquilo, o porquê dessa resposta, é muito grande, né? Então, eu acho que é muito interessante é uma oportunidade de diálogo, né? Dessa ponte interessante entre essas gerações mais antigas e as gerações mais novas, se colocando aí nesse diálogo, né? Nessa construção conjunta de eu quero saber o porquê disso, eu vi que é isso, eu já sei a resposta, agora eu quero saber o porquê dessa resposta, quando antigamente o cara ia, eu quero saber uma resposta, né? Então, é bem interessante ver como, por mais que as coisas mudem, ao mesmo tempo, igual você falou, elas permanecem as mesmas em vários pontos, em vários sentidos, né? Então, e a preocupação e a responsabilidade de tudo isso permanece a mesma. Igual você falou sobre os grupos, sempre existiram diferentes grupos, né? Prova disso, escola, sempre tem um grupo que curte aquilo, um grupo que curte aquilo outro, um grupo que curte sertanejo, um grupo que curte funk, um grupo que curte rock. Muito importante a gente parar para pensar que esses grupos têm cada vez se expandido na sociedade e que muitas vezes os jovens ficam assim, igual eu falei, segue um tiroteio. A gente fica, caramba, mano, e agora? Para qual que eu vou? Tem que ir para um. E para qual que eu vou? Né? E qual o sentido de eu escolher um e não o outro? Né? E isso me leva a outra próxima perguntinha, que uma curiosidade, né? O jovem, nesse meio, nesse emaranhado de grupos, de coisas que a gente fica assim, meu Deus, para que lado que eu vou? Eu tenho que ir para cá, para lá, eu tenho que fazer isso. Como eu serei aceito em determinado meio se eu não tenho determinadas características, né? O jovem que ele deseja fazer parte, por exemplo, do movimento espírita, ele obrigatoriamente tem que ser adepto ao espiritismo, à doutrina, tem que fazer os estudos, os cursos, tudo aquilo que muitas das vezes os centros apresentam, ou, por exemplo, um jovem que se identifica às vezes com o bandismo, mas curte ali umas paradas do movimento espírita. Existe essa abertura atualmente? Como que funciona? Aproveitando responder os comentários. Guito, essa entrevista do Chico no Pinga Fogo, várias, né? Ele participou de vários Pinga Fogo, são sempre excelentes e muito, muito atuais. E você vê a sabedoria que ele responde. E concordo também, Rafa, os jovens são muito imediatistas, como todos nós, né? Hoje em dia estamos muito imediatistas, então esses tempos são diferentes. A gente quer sempre coisa muito rápida, resposta muito rápida. Se puder resolver qual que é o sentido da vida num TikTok de 15 segundos, pô, perfeito, sabe? Enquanto... Com uma dancinha. Oi? E com uma dancinha. Tem que ter 15 segundos e uma dancinha, de preferência. O sentido pá, uma dancinha. E antigamente era tudo muito demorado, né? Muito demorado não, mas exigia um tempo maior. Então é uma coisa que precisa controlar. No que você comentou se o jovem, do fato do jovem ser aceito, eu não consigo imaginar o que faria o jovem não ser aceito dentro do espiritismo. Tendo bons dirigentes, tendo boas pessoas que saibam conduzir esse grupo, todo jovem ele pode ser aceito. A gente sempre usa como... O espiritismo ele é cristão. E o maior espírito que a gente conhece encarnado aqui com a maior evolução moral foi Jesus. Então ele ainda é a nossa maior referência. Pô, o grupo dele, mano, tinha pescador, meretriz, bandido, de ladrão. Tipo, ele aceitava todo mundo, sabe? Então não tem por que o espiritismo ser diferente se o próprio Kardec falou que o espiritismo não veio mudar o que Jesus falou. Veio só detalhar um pouco melhor. E, obviamente, Jesus não exigia que as pessoas fossem cristãs que seguiam ele. A gente vem em casa espírita, quem vai ver palestra nem é espírita, mas gosta de conhecer um pouco melhor do espiritismo. E em grupo de estudo de jovem, a mesma coisa. A gente não vai exigir um batismo mostrando que a pessoa é espírita. A pessoa quer participar? Tá bom, participa. Se quiser continuar vindo, vem. Se não quiser, não precisa vir. Não existe essa exigência. A exigência que Kardec fazia é que fora da caridade não há salvação. Repetindo até. Então, é o lado moral, são as qualidades morais das pessoas que vão fazer elas fazer aquilo que dentro do espiritismo a gente acha que é o correto. Não que exista alguma exigência para participar ou não do grupo. E até só citando um exemplo, como esses grupos, mesmo que não sejam, existe dentro de federações, dentro de casas espíritas, essa grade que eu comentei, eu
São 8 anos. Eu pulei um ano porque eu já vinha da mocidade, então você pula o introdutório. Mas eu estudei 7 anos. Sem contar todos os outros cursos que eu fiz. Quer dizer que eu sou mais espírita que outra pessoa, que eu entenda melhor. Talvez eu conheça um pouco mais a parte técnica, a parte histórica. Mas isso não faz de mim um espírita melhor do que outra pessoa que acabou de começar e é uma boa pessoa. Tanto que quando eu comecei desde pequeno eu participo de grupo com jovens, então mocidade, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. E aí a mocidade eu fiquei uns bons anos. Quando eu comecei a fazer o grupo, participar dos estudos regulares, a maior parte das coisas eu conhecia. Então, e não só no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto ano, porque de uma forma informal eu fui aprendendo no grupo de mocidade. Então, não, basta a pessoa querer conhecer um pouco mais que são todos bem-vindos, em teoria. Somos todos brothers, é isso aí. Então, pessoal, como o Guito aí falou com a gente, né? Existe essa receptividade, e se não existir, tomem cuidado. Infelizmente, a gente sabe que não são todas as casas de vezes que não aceitam determinadas coisas, mas o correto é como foi dito aqui anteriormente, né? É fora da caridade não há salvação. A caridade, não do espiritismo. Então, a caridade é o elemento chave de tudo, né? Como foi dito. Olha o grupo de Jesus, cara. Jesus reunia ali um funkeiro, um cara que curte sertanejo, um trevoso. Tinha de tudo ali. Jesus era a representação disso. Então, pessoal, justamente sobre isso. Saibam que vocês vão ser aceitos e que vocês têm muito valor a agregar. Qualquer coisa que vocês fizerem, qualquer meio que vocês adentrem, é claro. E principalmente no movimento espírita, portas abertas para vocês, independente daquilo que vocês tenham de perspectivas, crenças, de opiniões. É através do diálogo que as coisas são construídas, é através dessa troca muito interessante de experiências, de perspectivas, que as coisas se transformam, coisas novas nascem, coisas antigas se modificam. Então, saibam que vocês serão muito bem recebidos e que é tudo na base do amor e da caridade. Então, tamo junto. E, Eric, sei que eu já estou aqui enchendo seu saco há muito tempo, cara. Poxa, você ganhou aí vários pontos bônus hora aí no plano espiritual, cara. Tenho certeza disso. Vou ter uma casa com boa lá no nosso lar. Frente pra praia, cara. Tenho certeza disso. Vou fazer uma pergunta final aí para nossa live maneiríssima aí, tá chegando ao fim, pessoal. Queria agradecer primeiro a participação de todos, de todas, as interações no chat. Caso vocês queiram, por favor, essa live vai ser divulgada depois no perfil Caravana Jovem, vai ser compartilhada a gravação. Se vocês quiserem rever, compartilhar, mandar para um amigo, para amiga, para um familiar, fiquem à vontade. Comentem lá também, falam se vocês gostaram, se vocês não gostaram, podem puxar minha orelha, podem dar sugestões. Aí, ó, sugeriram aí o The Chosen. É algo que está muito em alta lá. Coloquem lá nos comentários para galera curtir o Jesus Gente Boa lá da série, brother da galera. Oportunidade boa aí, pessoal. Fiquem à vontade. Deem dicas para os jovens do que eles podem curtir, coisas que eles podem, às vezes, acessar, visualizar, que pode dar um esclarecimento a mais. Fiquem à vontade, super aberto lá no ambiente. E caso vocês desejem também, no perfil da Caravana Jovem, existem as revistas digitais da Caravana Jovem que são lançadas bimestralmente, que abordam vários temas, tentando trazer um pouco dessa linguagem jovem para esses assuntos atuais, né, como sexualidade, o que é Deus, cultura do cancelamento. Tem o Caravana Cast, que vocês podem ouvir lá no Spotify, que também tem um link na nossa bio, para vocês ouvirem essa minha voz mágica um pouquinho mais no ouvidinho de vocês. A gente fala também com várias pessoas sobre temas, tentando trazer aí temas atuais, temas cotidianos. E, sem mais delongas agora, a brabíssima pergunta final que, às vezes, a pessoa fala, ih, essa é braba, hein? Seria alguma coisa que o seu coração esteja lhe dizendo, uma mensagem que você queira passar, uma palavra de conforto para os jovens, independente de quantos mil anos esses jovens tenham, e do momento em que eles estejam assistindo essa live, uma mensagem que seu coração lhe diz aí, por favor, fique à vontade, Eric. Eu gosto
muito daquele conselho que, não lembro se foi Chico que falou, sei lá, foi algum cara inteligente aí, que então não é criação minha, mas que falou que um excelente conselho era aquela. Aí ele conta uma historinha, não vou contar, mas que é tudo vai passar. A gente tá uns dias tão loucos que acho que tá meio que no ar, assim, sabe? Que é um momento complicado, tá todo mundo passando por um momento complicado, é incrível isso, no sentido de, meu, como pode, né? Mas tudo isso passa. Acho que vai chegar um dia, não sou velho ainda, por enquanto, um dia a gente vai ficar, que acho que a gente vai olhar pra trás e vai falar, caraca, isso tudo, sabe? Isso era divertido até em partes, isso passava, mano, que aventura, que coisa louca que a gente passava. A gente deve dar tanta preocupação pra coisas que não precisam de tanta preocupação assim, que talvez lá na frente a gente perceba essas coisas. Oi, Dri, tudo bem? Obrigado, Flávia. Mas o Espiritismo está aqui justamente para isso, para confortar. Acho que todo assunto que você for buscar, de alguma forma, ele vai trazer um conforto, pelo menos a mim. Ele conforta. E aí, até um ponto que eu queria deixar claro, porque sempre que eu obviamente sou convidado muito para live, para vídeo, assim, para comentar essa questão do jovem, e eu sempre trago um monte de crítica, porque faz o nosso papel como jovem, né? A gente gosta de criticar as coisas. Mas eu não queria passar aquela impressão de, tipo, que é jovens contra adultos, sabe? Lembra daquele desenho KLB, a turma do bairro? Eu acho que era isso, KLD, alguma coisa assim. KLB mesmo. E aí, a ideia do desenho era, tipo, jovens contra adultos, e quando você virava adulto, você se tornava inimigo das crianças. De forma alguma não é isso. Todos têm o seu papel. Eu enxergo muito a juventude com essa energia, com essa garra de querer fazer a diferença, mas lhe falta experiência para ter um pouco de calma, para entender de repente qual seria o melhor caminho. E o mais velho, o mais experiente, a função dele é justamente essa, guiar. É como um pai que guia um filho, é como um pai que guia essa juventude. É igual Jesus guiava os seus discípulos, cada um teve a sua importância. E tanto que os apóstolos, eles tiveram essa energia de passar o cristianismo à frente. Então, todas as peças, elas são importantes. O adulto, o mais experiente, com a experiência, passar isso para o jovem, e o jovem com a sua energia, se fazer parte, entender. Ele tem tanta energia que às vezes ele gasta energia em coisa errada, em coisa que de repente não precisava ter feito. Então não é um contra o outro, é todo mundo com o seu papel de muita importância. Talvez algum dia, quando eu não for tão jovem, talvez eu não consiga falar com tanta propriedade e vestir tanta camisa do jovem, porque eles vão olhar para mim e falar, não, você não é jovem, que para de falar sobre mim, traz um jovem de verdade. Então é uma mensagem que eu gostaria de deixar. E o nosso seja o seu Instagram, repito, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite. Eu aposto que toda a função de um grupo espírita de verdade, de toda a casa espírita, é de alguma forma acolher e ajudar. Então tenho certeza que se precisar de ajuda e mandar uma mensagem no privado, vai ter algum consolo, vai ter uma resposta. O nosso grupo de estudo online, ele serve por esse mesmo motivo. Então, a gente se ajudar é uma das principais, esse senso de comunidade, esse senso de ajuda mútua, foi a principal coisa que Jesus veio pregar aqui, é uma das principais, talvez eu diria, qualidades que Deus colocou no nosso coração, da gente poder se ajudar mutuamente. Então, estamos aqui para isso. E cada um, né, nas suas dificuldades, cada um nas suas confusões próprias. É isso aí. Todo mundo aí tentando se segurar para não cair e todo mundo se levantando junto ao mesmo tempo, né? Então, vamos nessa, pessoal. Você jovem, como eu disse, independente de quantos 1000 anos vocês tenham aí, jovem, sintam-se aí à vontade, sempre para buscarem algum tipo de, tiverem algum questionamento, quiserem trocar uma palavra, trocar uma ideia. Tem esses perfis da Caravana Jovem, tem diversos perfis espíritas que estão aqui de portas abertas para trocar uma ideia, para a gente falar de música, para a gente falar, trocar figurinha no WhatsApp. Sinta-se à vontade, né? As portas estão abertas. Existem várias casas espíritas hoje em dia que não tem mais aquele medo de se divulgarem, então aproveitem essa oportunidade. E é aquilo, por mais perdidos que nós estamos, sempre tem um caminho,
eventualmente a gente vai acabar encontrando. Então, não vamos nos desesperar. Eu tenho que manter meu cabelo, tá difícil, então eu não posso me estressar muito. Eu tenho que achar um caminho uma hora, e uma hora o caminho vai vir. Então não adianta eu ficar me desesperando, por mais que muitas das vezes a gente se desespere, que a gente quer fazer as coisas muito rápido e a gente quer resultados muito rápido, porque a gente acha que tem a pressão muito grande em cima da gente. Mas vai tudo se acertar. Jesus nos ensina isso, a vida nos ensina isso. Então, vamos junto, pessoal, que junto a gente vai mais longe. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a participação de cada um que pôde aí, seja participando da live, seja torcendo pela gente sem mesmo poder participar, seja comentando, seja você que está vendo isso aí há não sei quantos anos aí à frente, espero que isso chegue aí a séculos à frente, vamos ver. Mas muito obrigado por tudo e vamos junto, pessoal. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Fiquem com Beijo, Deus. pessoal. Eu não sei se já saiu, mas quem tá online agora. Beijo, Lã. Beijo, Mari, Arthur, Espanhol e minha prima também, Flávia. Valeu, gente. Falou! Tchau, tchau, pessoal.